Hoje eu vou falar sobre um livro que é muito importante para a economia, ciência política e estudos socioambientais. É um livro da Elinor Ostrom, ganhadora do Prêmio Nobel de Economia em 2009. O livro chama-se Governing the Commons e, infelizmente, ele não foi traduzido ainda para o português, mas a gente poderia dizer alguma coisa como Governando os Comuns. E o subtítulo do livro é A Evolução das Instituições para a Ação Coletiva. Esse livro tem 4 principais pontos de relevância. O primeiro é que ela contrapõe nessa obra um argumento importante até então do Harding sobre a tragédia dos comuns. Segundo esse argumento, os bens de propriedade comuns estariam fadados ao esgotamento pelo uso indiscriminado dos indivíduos. O segundo ponto de relevância é que ela constrói essa crítica toda utilizando a teoria dos jogos, mas ao mesmo tempo se contrapondo a ela. Ou seja, ela produz uma crítica imanente, uma crítica da teoria, mas a partir dos próprios elementos dessa teoria. O terceiro ponto é que ela inova ao conceituar a noção de instituição. E com isso, ela traz uma abrangência muito maior ao conceito e também provoca uma série de mudanças nos desenhos e unidades de análise mesmo que a gente pode considerar ao utilizar o conceito de instituição. E por último, uma relevância também fundamental é que todo o desenvolvimento teórico dela é produzido a partir de estudos empíricos e estudos rigorosos empíricos. Além disso, o trabalho dela é também reconhecido por ser um trabalho de equipe e um trabalho interdisciplinar. Então, ela está trabalhando com um problema que, segundo a sua própria visão, exige múltiplos conhecimentos, e ela faz isso construindo, então, uma equipe que trabalha dentro, né, a partir de cada área disciplinar. Isso traz um desafio enorme e, ao mesmo tempo, é muito potente, porque cada área disciplinar precisa constituir a sua pesquisa, o seu desenvolvimento analítico e ser válido internamente, mas também precisa ter bases para dialogar com essas outras áreas. Então, esses são os principais elementos, do meu ponto de vista, que trazem relevância à obra da Elinor Ostrom. E o que ele faz aqui nesse artigo é considerar esse aumento geométrico defendido pelo Malthus e aplicar isso ao próprio problema que ele identifica, que é essa característica que a gente teria que considerar de que o indivíduo ele tende a maximizar o seu benefício individual e externalizar os custos quando a gente está falando de um tipo de bens que são de regime aberto, né, que não tem propriedade. Portanto, esse dilema ou essa tragédia do Harding é uma tragédia que a gente considera relacionada aos bens de acesso livre. A gente está se referindo aqui principalmente a recursos naturais, evidentemente. Portanto, a gente pensa em alguns exemplos clássicos são a pesca, os peixes no mar, o atum no oceano, por exemplo, é um dos exemplos que a Elinor Ostrom traz nesse livro. Ainda ecossistemas variados, né, como florestas, ou a gente pode pensar também ainda como bases da água, etc. E algumas análises ainda incluem outros, como o ar, né, relacionando a poluição e etc. Essa análise, tanto do Harding quanto da Elinor Ostrom, como eu apontei para vocês no segundo elemento de relevância da obra, está baseada no dilema do prisioneiro, da teoria dos jogos. Segundo esse dilema, entre trair ou cooperar, o indivíduo, na ausência de comunicação ou de informação sobre como o outro vai agir, ele escolhe trair, mesmo que coletivamente a escolha de resultado melhor seria cooperar.
Então, a partir dessa base, desse esquema, aplicado aos bens comuns, é que se chega, né, ou que o Harding chegou nessa característica que seria o seu esgotamento, né? Então, essa é uma típica tragédia de acesso livre, porque o núcleo central do problema está relacionado ao acesso a esse bem, o que, por sua vez, significa ausência de propriedade, ou seja, a gente não tem uma regulação sobre propriedade. A partir dessa compreensão, o Harding propôs dois tipos de solução para essa tragédia. Uma seria via estatal, ou seja, estatizando tudo, né, tornando essa regulação e essa propriedade uma propriedade do Estado, e o segundo seria uma privatização, ou seja, o oposto, né, que seria então a construção de mecanismos de propriedade via mercado. Ela vai dizer que a gente pode observar, inclusive ao longo da história, uma série de exemplos de comunidades de indivíduos que conquistaram razoável sucesso na administração dos seus recursos naturais, utilizando outros tipos de instituição. Então, que não são nem as instituições estatais puras e nem as instituições de mercado puras. Quando ela propõe essa análise, ela faz isso a partir de uma observação empírica, analisando casos, e ela vai, portanto, sustentar uma outra opção, que seria a opção via autogoverno. É autogoverno porque nesse tipo de modelo são as próprias pessoas interessadas naquele bem que conjuntamente elaboram as regras para a manutenção do bem. Um elemento importante que ela diz aqui é que, ao contrário daquilo que está previsto lá na teoria dos jogos, no dilema do prisioneiro, nos casos empíricos que ela observou, existe sim informação e comunicação entre os atores. Portanto, seria equivocado a gente aplicar um modelo de situação onde não há comunicação para casos em que há comunicação. Certo? Então, nesse livro, ela tem três principais objetivos, que é construir a crítica a esses modelos de análise política já existentes, né, sobre a administração dos bens comuns. Segundo, apresentar exemplos empíricos onde se encontram situações bem-sucedidas e outras mal-sucedidas na administração de recursos a partir de diferentes modelos. E terceiro, e finalmente, talvez mais importante, que é dar início a uma tentativa de desenvolver ferramentas intelectuais diferentes para esse tema. O que Elinor Ostrom diz sobre esse ponto é que a gente, em primeiro lugar, tem aí teorias que são normativas e que, portanto, elas fixam num modelo de ação elementos que, na verdade, na realidade, não são fixos. Então, esse é o primeiro ponto. E, portanto, a partir de uma análise empírica, onde esses elementos que estão dados lá na teoria normativa não são encontrados, a gente vai ter outros resultados. E, portanto, ela vai defender, né, que existem múltiplas variáveis, essas variáveis são contextuais e os resultados, portanto, eles são contingentes a essas múltiplas variáveis existentes nos locais. Sendo assim, o que a gente encontra é, em alguns casos, cooperação ocorrendo e, portanto, a manutenção dos bens comuns e não há tragédia, então. E em outros casos a gente não tem isso, a gente vai ter a tragédia acontecendo, né? O uso desenfreado do bem comum. Um ponto importante também é que ela vai identificar essas instituições que funcionariam, portanto, no lugar dos modelos puramente estatais e puramente privados, e essas instituições que ela, então, entende como instituições coletivas que geram cooperação, elas são pensadas de uma maneira inovadora.
Dessa maneira, ela vai compreender uma série de coisas que antes não eram entendidas como instituições, agora como instituições. E ela vai reconhecer que essas instituições são responsáveis por gerar cooperação. Bom, aqui a gente já abre o cenário para aquela terceira, para aquele terceiro elemento que eu comentei, que é o elemento da inovação conceitual dela sobre instituição. Primeiro lugar, né, é preciso compreender que, para Elinor Ostrom, o que a gente tem é uma diversidade institucional. A gente tem um conjunto, né, de diferentes instituições estatais, de mercado e instituições coletivas, né, de autogoverno, que são produzidas e que se mesclam e interagem entre si. Mas então, afinal de contas, o que são instituições para Elinor Ostrom? Aqui, gente, entra o ponto que eu acho mais interessante. Bom, ela vai definir instituições como tudo aquilo que gera os pode ou não pode na nossa vida coletiva, social, etc. São esses elementos que coordenam a ação dos indivíduos na sua forma de agir. Só que Elinor Ostrom, ela chama atenção que existem também regras e normas do agir, que regulam o agir, e que não são formais, que não são, portanto, aquelas regras que a gente tradicionalmente está acostumado a considerar. Portanto, ela vai definir 3 níveis de análise institucional. Aquelas que seriam as normas operacionais, as normas de escolha coletiva e normas de escolha constitucional. As regras constitucionais afetam os padrões de ação coletiva, de escolha coletiva, que por sua vez afetam os padrões de escolha operacional. O que significam essas escolhas operacionais? Aqui tem mais um ponto inovador e importante na Elinor Ostrom, que, bom, se ela antes já considerou como instituições regras informais, ela aqui também está entendendo que, embora algumas regras possam ser formalizadas ou serem acordadas entre os sujeitos de uma maneira mais ou menos flexível ou mais ou menos rigorosa em termos de padrão de legitimação, elas podem ser escritas ou não, por exemplo, mas não necessariamente aquilo que foi acordado é seguido, né? Então, o que existe ainda como um outro nível institucional é um nível operativo das instituições. O que significa isso? Significa observar o que efetivamente funciona como regra, o que efetivamente baliza a ação e a tomada de decisão dos sujeitos. Então, a gente pode ter uma série de regras de conduta que são tácitas, elas não são verbalizadas, elas não são escritas, elas não têm um grau, às vezes, até de conscientização, mas os indivíduos agem a partir ou em função delas. Então, essas regras também precisam ser consideradas. Bom, quando ela faz isso, ela está inserindo aí elementos que são, por exemplo, da cultura. Ela está inserindo aí aspectos que são relativos à interação entre os sujeitos e a forma como eles compreendem essa interação. Então, um dos elementos que ela chama a atenção é a confiança, ou seja, o quanto eu entendo que aquela determinada pessoa vai seguir ou não uma regra estabelecida, o quanto ela vai cumprir com os deveres que ela tem em relação àquela regra. Então, essas interações, elas funcionam de uma forma complexa, gerando padrões, né, de comportamento. Essa obra não foi traduzida ainda para o português, eu espero que isso aconteça logo, e espero que os 30 anos dessa obra, que ela tá completando esse ano 30 anos de publicação, que isso talvez chame a atenção dos editores para alguma iniciativa de tradução.
esse trabalho dele no Ostrom, ele é tão importante que, enfim, ele é reconhecido em diversos campos do conhecimento. E para vocês terem uma noção do grau de ressonância desse tipo de análise e dessa inovação na forma de conceitualizar as instituições, com esse trabalho, ela, por exemplo, entendeu que uma série de comunidades pequenas, comunidades tradicionais, inclusive povos indígenas, constituem instituições que são capazes de preservar os bens comuns. Portanto, ao invés, por exemplo, de apostar em políticas que retirem esses sujeitos das florestas, seria muito mais interessante, muito mais provável de a gente ter preservação que a gente mantivesse esses sujeitos lá com as suas próprias regras funcionando. É claro que isso não é válido para todos os grupos. O trabalho dela, o grupo dela, desenvolve uma série de pesquisas que analisam vários casos e que estabelecem comparações entre os casos, mas ainda assim, essa é uma das principais conclusões feitas pelo grupo de estudo com base nos trabalhos de Elinor Ostrom, e que é preciso que a gente considere, sobretudo no momento em que a gente está ameaçando tanto essas pequenas comunidades que vivem em florestas, que vivem em áreas onde há algum tipo ainda de bem comum e que tem feito de maneira extremamente bem-sucedida o manejo desse bem comum. São graças a essas populações e às suas instituições construídas, a partir da sua própria tradição, que a gente pode ainda ter os bens comuns que a gente tem.